Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Estamos avançando aí, né? Mês 11 começa a dar o seu adeus, 17. Essa semana vamos a 20 alguma coisa, e já está batendo aí o dezembro, o mês, né, da reflexão, do espírito natalino, do Natal, da virada de ano, das novas expectativas, novas esperanças, tudo, né, que se possa imaginar de bom, de melhor para todos nós, se estabelece nessa expectativa natalina e também o novo ano chegando. E um ano de eleições, né, um ano bem complicado, muitas disputas acirradas, muita gente que não tem nenhuma chance, né, é candidato ou se presta como candidatos. Enfim, muitas composições político-partidárias, né, muitas ideologias, né, se propondo a comandar o país e também no parlamento, né, seja na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado, né, Presidência da República. É um ano que chega aí, que vai mexer com todos os brasileiros. E, mais uma vez, eu digo, todos têm que honrar seus títulos de eleitores, né, não jogar no lixo o seu voto, porque isso é extremamente importante, é absolutamente importante, são os destinos da nação, os destinos, a rigor, das suas famílias, né? Muito bem, vamos adiante, dizendo que passamos pelo esporte, pelo futebol, dizendo que chegamos aí com dois jogos importantes para a dupla Grenal. O Grêmio vai enfrentar o Vasco da Gama, aqui em Porto Alegre. O Internacional vai ao Ceará enfrentar o Ceará. Ambas partidas dificílimas, né? O Vasco não é brincadeira, não é um top, mas é uma equipe qualificada. O Ceará, no seu reduto, especialmente lá no Ceará, também não é tarefa fácil. E o Internacional vai ter, então, um compromisso extremamente complicado, porque se porventura perder a partida, o Internacional praticamente ingressa numa zona de rebaixamento, né? Dependendo de algumas composições e de outros resultados, evidentemente. Mas o Internacional está numa situação um pouco pior que a do Grêmio. O Grêmio também não está beleza pura, não. O Grêmio também está ali enxergando bem bonitinho o rodapé. Mas tem mais chance, vamos assim dizer, porque vai jogar em casa e está um pouquinho na frente do Internacional. Mas são ambas partidas difíceis e que podem definir situações complicadas como essa do Internacional, indo ao Ceará. Se não for feliz lá no embate, se perder 3 pontos, fica bem complicado. O Santos vem correndo por fora aí e o Internacional, inclusive, vai enfrentar o Santos aqui também em Porto Alegre. José Vilmar, o Golvinassi. Olha, eu diria que esta partida do Internacional com o Santos, dessas últimas 5 partidas que restam para completar o Brasileirão deste ano, eu diria que ela é mais decisiva, porque ela troca de lugar. Se o Internacional perder para o Santos passa o Internacional fica para trás, e aí já começa realmente a complicação. Por quê? Porque depois o Internacional só tem parada dura, na verdade só vai jogar com o pessoal lá do andar de cima. Vai jogar com o Vasco, vai jogar com o São Paulo, vai jogar com o Bragantino. E o próprio Santos. Tá? Não, eu fiz uma certa confusão. Na verdade, o Inter joga com o Ceará. Mas eu estava dizendo que com o Santos, que é a partida seguinte, ela é realmente a mais decisiva nesse aspecto de classificação. Tá? Então, o Internacional está com 37 pontos, o Grêmio está melhor classificado, com 43 pontos, fazem muita diferença. Tá? Então, o Grêmio já tem uma folga maior. Já tem uma gordurinha melhor. Exatamente, já tá, vamos dizer assim, na melhor prateleira, né, do que o Internacional. Mas o Internacional, nessas 5 partidas que restam, a partida do Santos é a mais complicada de todas. Tá? Depois, claro, pega o São Paulo, pega o Ceará, agora na quinta-feira. Na quinta-feira, depois pega o Vasco, pega o São Paulo e pega o Bragantino. Todos esses paradas duras. Né? Então, é isso que resta para o Internacional. É tentar, do seu próprio esforço, continuar fora da zona de rebaixamento, mas vai ter que contar também, né, com a possibilidade dos demais clubes que estão abaixo do Internacional de por lá permanecerem. Por sorte do Internacional, essa turma ela realmente tem pouca qualidade, então há uma chance de por lá permanecer na zona de rebaixamento, fazendo com que o Internacional não desça mais. Quer dizer, faz um patamar aí
piso, né, para o Internacional não descer mais. Mas vai ter que, sim, cuidar muito com essas 5 partidas que faltam, não é? E principalmente, como eu disse no início, contra o Santos. E o Internacional, lamentavelmente, vai de mal a pior, a gente não sabe mais o que nos espera, com essa direção patética, indecisa, incompetente, porque não fez uma boa gestão e ainda tem mais um ano pela frente. Quer dizer, se nós nos livrarmos este ano da zona de rebaixamento, ano que vem não é um ano de boa, vamos dizer assim, né, de boa promessa para o Internacional continuar na Série A. E, infelizmente, é a realidade. Não adianta a gente querer sonhar, pintar a pílula de dourado, porque não tem nada de dourado nessa história, não. Perfeito. Jaime Cimentes, eu estou cercado hoje por 2 colorados. Por aí, né, Vilmar? A gente começou o ano com uma expectativa aí do Inter. Vinha com técnico, com time, tinha expectativa de títulos. Ficou só esse gauchãozinho aí. A direção, aí, 7, 8 anos que está aí, né, briga no conselho, e, enfim, né, a gente está querendo que o ano termine, né? E pior é o seguinte, que quer que o ano termine, mas a gente sabe que o ano que vem tem 1 bilhão e tanto de dívida. A única saída para o Inter é agora no Natal o Papai Noel trazer um sheik árabe aí. Diz que tem ainda, né? Podia trazer um aí, né? Um amigo aí, o Cláudio Vieira, tirou uma foto com o árabe lá na COP30, mas parece que é fake, né? Então, a gente não sabe mais de onde tirar esperança, tirar assim, ânimo para enfrentar isso que está aí, né? Eu não sei se não seria... A direção do Inter chamou ex-presidentes, apareceram lá uns 4, o Fernando Carvalho ficou 1h30, 2 horas, lá foi embora e não apareceu mais. Isso é sintomático. Aí chamou os ex-presidentes para tentar ajudar, dar sugestões, né? E o que eles vão fazer também nessas alturas. Então o Inter está com problema de dinheiro, problema de time, vestiário, e aí vai fazer o quê? Vender jogadores? Vai vender alguém por 45 milhões, 50, e aí? Uma dívida de 1 bilhão e 200? Não resolve nada. Uma dívida de 1 bilhão e 200? Então e o Grêmio, por sua vez, também não está lá. Está um pouco melhor, a dívida do Grêmio é um pouco menor, agora o Grêmio está tentando entregar a chave do Olímpico de uma vez. Então essa situação que tem aí, né, tá brabo. Tá. Eu diria que... Preteou o olho da gateada. Eu diria que o Grêmio, né, eu já comentei isso aqui, vou comentar de novo, o Grêmio está em situação muito melhor, internacional, em função desse novo presidente, que é um camarada que conhece o Grêmio, já foi vice-presidente, já foi diretor de futebol, quer dizer, já transitou pelo Grêmio, é um cara que ele mesmo disse que está com a vida feita, porque, afinal de contas, ele é aposentado do Banco do Brasil, não é? É um cidadão, não é, que não tem maiores pretensões, afinal de contas, não é? E, ao mesmo tempo, que isso é muito importante, ele é um cara que tem conhecimento de gestão, ele é preparado intelectualmente para isso, tem formação. Ele é economista, mas ele tem pós-graduação, qualificação em gestão estratégica, tudo, que é o que os clubes precisam. Não é? Haja vista a questão, por exemplo, que é um clube que eu estou torcendo muito hoje, é o Mirassol, está lá em 4º lugar, não é? Que é um clube pequeno, onde a folha de pagamento é 10% das nossas folhas aqui, não é? E é um clube que está fazendo uma baita campanha, né? Por quê? Porque, obviamente, tem gestão. Tá? Então, o Grêmio, ao contrário do Internacional, o Grêmio, o ano que vem, com essa troca... Já trocou, né? Não, a partir de janeiro. A partir de janeiro. Com essa troca de direção, com certeza vai ter mais qualidade na gestão. E o Grêmio também. O Grêmio tem o tio do arroz e tem o tio do pão. E agora tem o Odorico, que simpaticamente tem o seu homônimo, que há uns 80 anos na noite vende rosas e canta Odorico das Flores. Então, o Odorico é um nome que já vem simpático, né? E tinha também antigamente aqui, vocês devem lembrar, uma empresa que era Odorico Monteiro. Odorico Monteiro.
ficou Odomo. Odomo, fábrica de bicicletas. Exatamente. Fábrica de bicicletas. São nomes aí. Quem não tinha, né? E o mais conhecido, o Paraguaçu, né? E Odorico vocês Paraguaçu. estão esquecendo de citar aqui também uma figura extremamente amiga, chamada Paulo Pelaipe. Paulo Pelaipe hoje está como diretor executivo do Cruzeiro de Minas Gerais, vai ficar lá, foi contratado já pelo Grêmio, né, está sendo contratado pelo Grêmio, o Dorico Roman, é um profissional que sabe tudo de futebol, está há 2 anos lá no Cruzeiro, o Cruzeiro em evolução, e ele fica lá, o Cruzeiro ainda tem que disputar a Copa do Brasil, etc. e tal, então ele virá para o Grêmio assumir as suas funções, evidentemente que toda a diretoria nova vai começar em janeiro, e assim será o Paulo Pelaipe também. Então, o Paulo Pelaipe fica lá até 20 de dezembro, mais ou menos, no Cruzeiro de Minas, e depois assume aqui a direção executiva de futebol do Grêmio Porto Alegrense. Até prova em contrário, tem uma sintonia entre Mano Menezes, Filipão e Pelaipe. Esse é um triângulo aí que se dá bem. O Pelaipe estava lá na Batalha dos Aflitos, como eu estava também lá, com todo o elenco do Grêmio, né, a diretoria do Grêmio, a direção, e estava lá o Mano Menezes também. Eu tenho feito algumas críticas aqui ao Mano Menezes em relação às suas escalações e suas substituições, etc. e tal, mas vindo um diretor com a capacidade, o talento, né, a qualidade do Pelaipe, talvez as coisas, né, possam evoluir aí, né, de uma maneira interessante, e a permanência, a não ser que o Grêmio tenha tropeços assim daqui até o final do Campeonato Brasileiro, de maneira meia estúpida, porque, caso contrário, se o Mano Menezes conseguir levar isso aí, como está levando mais ou menos, com alguns percalços, mas se mantendo vivo, como técnico do Grêmio, e o próprio Filipão, vamos ver o que acontece para janeiro aí, com esse novo tempo que o Grêmio pretende estabelecer para 2026. Parece que dinheiro não é que tenha sobrando, mas eu acho que para umas 3, 4 contratações, eu acho que o nosso amigo Odorico Roman terá para fazer 2, 3, 4 contratações de alta projeção para vestir a camisa de titular e não entregarem. Vamos ver o que acontece. É uma grande expectativa para o ano de 2026 do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Muito bem, vamos adiante, dizendo que vamos falar do Banrisul, dizendo que o aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor está intuitivo, minha gente, rápido e com visual novo. Baixe agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida. E o Banrisul está contigo nessa evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Baixe o aplicativo e abre a tua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Olha aí a mensagem. Rico baixou, brilhou. Rico baixou, bombou. Rico baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, vamos adiante. Vamos falar agora de Sucos Petri, que agora em janeiro comemora, né, ou comemoramos 33 anos de Sucos Petri nessa bancada. Todos aqueles que passaram nessas 3 décadas e mais alguma coisa pelo programa Atividade, como comentaristas fixos ou convidados, degustaram Sucos Petri, a bebida de todas as ocasiões, todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, água de coco, tudo isso sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Ele é o mais vendido, portanto, mais consumido. Olha aqui, minha gente, especialmente a água de coco, na hora do pique no lugar, da academia, da sua atividade física, né, da sua jornada, né, tratando do seu aspecto físico, né, que é tão importante, né, a medicina toda diz tem que ter atividade física em qualquer idade, especialmente quem já está fazendo aí uma idade mais ou menos aí, né, a terceira idade, vamos assim dizer, então precisa mais ainda de atividades físicas.
Então está aí a água de coco para hidratar o seu organismo durante ou depois da sua atividade física. Sua sede perde saúde, o melhor, sucos Petri 100% natural, tá bom? Tem um Petit Bom aí também que está bombando, tá? Olha aqui, minha gente, Olina, tá chegando aí fim do ano, festas, né? Um pouco de exagero, né? Pessoal sempre fazendo alguma arte, né? Na gastronomia, né? Comemorações, confraternizações. Então, Olina, essência de vida, um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório Vesp há mais de 100 anos. Então, te liga com Olina. 100 anos, Laboratório Vesp. Na hora da viagem, Olina na bagagem. E também na casa da praia, do campo, da serra, né? No corporativo, escritório, consultório, Olina, essência de vida. Aí você não leva castigo. Sempre, sempre em condições. E o Zafari está aí também. 90 anos, comemora nesse final de ano agora, né? Esse ano que estamos chegando ao fim, 90 anos, e aceleradamente, né, vai para o seu centenário. E o Zafari aí, nós temos que cumprimentá-los, porque a sua gestão, porque vem abrindo grandes, né, shopping, supermercados Bourbon, etc., grandes empreendimentos imobiliários, com supermercado invariavelmente anexado, né, nesses empreendimentos do Grupo Zafari. Veja a mensagem do Grupo Zafari, onde economizar é comprar bem. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Bom, estamos aí nos encaminhando para o fechamento da COP30, né, minha gente? Que esse final de semana, sexta-feira, encerra-se, né? O chefe da organização brasileira, né, chamado Lula, ele vai voltar até lá para fazer mais alguma movimentação, declaração, fazer a sua presença lá, né, entre tantas delegações internacionais. O evento não foi tudo aquilo que se esperava, né? Muitas delegações não chegaram ao Brasil, Putin não veio, Trump não veio, entre outras grandes autoridades mundiais, líderes mundiais que não estiveram aqui. Mas, enfim, se tira algum tipo de modelo que se busca, né, para as situações climáticas que abalam o planeta. Isso é muito importante. Agora vamos ver se na prática a gente será contemplado com tudo aquilo que se discutiu e está se discutindo na COP30, Govnasski. A COP30 é importante porque ela traz reflexões para a gente, ela traz conhecimento para a gente. Eu não diria que a COP30 é importante no que diz respeito ao objetivo dela, que é salvar o mundo. Tá? Mas ela traz reflexões para a gente, e como a internet divulga essas vamos dizer assim, essas informações, retirando fora as fake news, obviamente, filtrando o que é dito por pessoas qualificadas, a gente tem um conhecimento maior do que acontece no mundo em relação ao meio ambiente. Tá? Então, eu ouvi dois cientistas, dois geólogos, duas pessoas com conhecimento abalizado, aprofundado, décadas de experiência, falarem a respeito dessa questão climática. E a visão deles é uma visão bem interessante, bem importante. Aliás, é uma visão que, outro dia, aqui nessa bancada do programa Atividade, eu arrisquei dar um palpite, e depois, ouvindo essas pessoas, né, realmente me surpreendi com a posição, o posicionamento deles, e, ao mesmo tempo, com o conhecimento e os dados que eles ofereceram, que eles colocaram, né, na manifestação que fizeram nas redes sociais. Então, por exemplo, tá? Um disse o seguinte: 570 milhões de quilômetros quadrados é o globo todo, é o mundo todo, é a Terra. 570 milhões de quilômetros quadrados. Desses 570 milhões, 360 milhões de quilômetros quadrados são os oceanos, 150 milhões de quilômetros quadrados são os continentes. Tá? São os continentes. A gente até aprendeu isso lá na geografia básica. Tá? E aí ele vem
para a questão da Amazônia. Ele coloca o seguinte, 5 milhões de quilômetros quadrados é a nossa Amazônia brasileira, e 6 milhões é a Amazônia, que engloba ali os países vizinhos, porque ela se estende, né, até o Pacífico. Muito bem. Então ele diz o seguinte, que a Amazônia toda, tá, esses 6%, sobre esses 6 milhões de quilômetros quadrados, sobre 570 milhões, arredondando para 600 milhões, representa 1% do planeta Terra. E ele diz que este 1% do planeta Terra, tá, não faz cócegas no clima global. Não faz nada, não muda nada, não altera nada, não modifica nada, não faz nenhum tipo de influência. Agora, ele colocou, e aí eu volto àquilo que eu comentei aqui na bancada, faz influência no microclima, no clima local. Né? Outro disse o seguinte, olha, os oceanos, e aí a gente até fecha as contas, fazendo as comparações em termos de matemática, né, percentuais, né? 79% de oceanos, 29% de continentes. Desses 29% de continentes, 16% são terras áridas, sejam desertas, seja geladas, terras geleiras, né? E 13%, então, seria o restante. Desse restante, somente 6% são habitáveis. Por quê? Porque 7% são florestas. Olha, veja bem, tá? 7% são florestas. Então, o que ele diz é o seguinte, fecha as contas, porque se ele diz assim, a Amazônia é 6%, 5% brasileira, mais 1% fora do Brasil. E as florestas do mundo, que a gente sabe, pega a África, que tem mais florestas, porque a Europa já não tem mais, já dizimou todas, né? Pega mais 1%, ou seja, né? De novo, a Amazônia representa 1% da terra toda. E aí volta ao mesmo ponto. Não faz cócegas no clima global. Porém, faz, claro, muita diferença no clima local. Então, e aí vem aquela história. Por que nós não cuidamos, José Silvas? Por que nós não cuidamos, Jaime, da parte do nosso problema global, local? Por que nós não cuidamos dos afluentes aqui do nosso Guaíba, que trazem imundícia para dentro do leito do Guaíba? Por que nós não cuidamos do Tietê? Por que nós não cuidamos lá dos rios lá de Pernambuco? Os dois rios de Pernambuco. Tá? Por que nós não cuidamos de Belém, que o pessoal saiu, está lá? Os alemães disseram que foi o pior lugar que eles já foram embora. Não ficaram para ver o final da COP30. Então, aí o que acontece, né? Aí terminou a COP30, o índio na Amazônia continua sem eletricidade, continua sem escola, sem saneamento básico, sem nada, sem hospital, sem coisa nenhuma. Tá? O morador lá de Belém continua também na pobreza, na miséria, tá? E por aí vai. Quer dizer, então, esse é o ponto que a gente tem que... É por isso que é importante, eu digo, foi importante, está sendo importante o COP30, para nos trazer esses conhecimentos e nos trazer essas reflexões. Porque nós estamos querendo salvar o Himalaia e estamos esquecendo do leito do Guaíba, estamos esquecendo do Tietê. Também os ambientalistas estão bastante. Jaime Cimenti. Existem, na verdade, eu ia falar justamente dessa fala que esse cientista diz que a Amazônia é 1%. Na verdade, se a gente olhar o mapa da época do descobrimento do Brasil, da Amazônia, e o mapa de hoje, grosso modo, assim, não tem tanta diferença, né? Até em termos numéricos, assim. Então já começa por aí. Então essa questão, nós temos ambientalistas que são alarmistas, que não têm base assim científica, que meramente são midiáticos, são partidários, são ideológicos, e nós temos ambientalistas que são mais científicos, que têm números, pé no chão, né? E as pessoas ficam ouvindo um lado, ouvindo o outro e vão tirando as suas conclusões. É como se o mundo nunca tivesse tido enchente, incêndio, como se Portugal não tivesse tido tragédias também numa cidade inteira, né? E como se o mundo nunca tivesse tido até vulcões. Então a natureza está aí, faz milênios, né? E agora esse aproveitamento aí
político, partidário, midiático, isso aí às vezes é uma coisa nojenta, uma coisa complicada. E o que acontece? Os países ricos aí têm essa história do crédito de carbono, aí o que acontece? Detonaram toda a Europa, né? Poluíram, fizeram, aconteceram, e agora querem assim criar assim, um estímulo para tentar salvar a Amazônia. E aí o que ocorre? Tem, sei lá, 7, 8 mil ONGs na Amazônia, uma boa parte é financiada pelo governo federal, o dinheiro do povo. Aí tem grandes áreas com pouquíssimos índios. Tem índios que, na verdade, estão lá cobrando pedágio, que estão numa situação. Então, o que tu falaste, Govinasco? Tu está absolutamente certo. É hora, a COP30 serve para dar visões, né, de ecologia. Em 1974, faz 50 anos, o Lutzenberger lançou um livro aqui. Ele trabalhava numa multinacional com fertilizantes e não só fertilizantes, enfim, com os veneninhos, né, que se usa. E ele teve uma crise de consciência e ele se tornou ambientalista. Então ele tem um livro, né, que o Fim do Futuro se chama, né? Tudo fede sem parar, era mais ou menos esse o título. E aí isso são 50 anos aproximadamente. Ele depois foi até ministro do Collor, né, e secretário do Meio Ambiente com nível de ministro. Então eu acho que a COP30 serve para mostrar essas duas visões, serve para mostrar também que não adianta ficar papeando. E outra coisa, não veio a China, não veio Rússia, não veio os Estados Unidos, e que eu saiba, a África, e que eu saiba, também não veio o que vivem pedindo, dinheiro, né? Os países pobres, em desenvolvimento, querem que os países ricos aportem dinheiro aqui. Dinheiro este que, às vezes, é usado da maneira que a gente sabe, né? Por ONGs, por projetos que não tem muita fiscalização, que não tem, né? Então é isso, a realidade é essa. Vamos torcer que fique, né? Deu aquele quebra-quebra também, que um exemplo ruim para o nosso país, né? Em pleno salão principal, né, da COP30, né? Então eu acho que é uma questão, como tudo na vida, assim, né? Tem radicalismos, exageros, mentiras. Então é hora de peneirar e torcer aí para que tenha algum saldo positivo e que essa consciência, principalmente com jovens, né, e que vá adiante, né, que cada um possa fazer a sua parte aí, né, de tornar o planeta mais verdinho aí, né. Um pouco mais verdinho, né? Olha aqui, minha gente, muitos bairros de Porto Alegre ainda sem luz, né? Esse é um problema que o gaúcho, aqueles que são abastecidos em energia elétrica pela Equatorial, CE Equatorial, tem sofrido, estão pagando um vale muito grande. A empresa, ela tem muita dificuldade no restabelecimento. Claro, nós temos essas situações climáticas aí, intempéries radicais, sem dúvida, e frequentes. Temos que dar esse desconto. Mas, mesmo assim, uma empresa que assume, né, a energia elétrica de um estado, de uma região metropolitana, de uma capital, tem que ter equipamentos e profissionais para resolver isso aí. Não dá para ficar 12, 24, 48, 72 horas aí, que vai tudo para o beleléu, minha gente. Perde-se tudo, né? Nos freezers, alimentos, essa coisa toda, né? Dificuldades de pessoas que têm enfermas de toda ordem, né? Higienização das famílias, pessoal, não é possível isso aí. Tem que ter. Então, já que isso está tendo assim uma efetividade, né? Tantos eventos climáticos que nós temos aí, com temporais, vendavais, tornados, então tem que ter mais equipes e mais capacidade para restabelecer a energia elétrica, porque senão o pessoal sofre demais, minha gente. O prejuízo é demasiado mesmo, tá? Então, vamos pedir aí para a direção da Equatorial aí, que revise aí seu comportamento, né? Porque a comunidade não está resistindo isso aí, está sendo solapada com esse tipo de atendimento da Equatorial. Está aberta a temporada de Black Wine aqui na Vinhos do Mundo, minha gente. Aqui cada garrafa conta uma história. E durante o mês de novembro tem descontos de
50%, 55% e 62%. Mais de 220 rótulos selecionados para você viver uma verdadeira experiência. Passe em uma de nossas lojas e aproveite. Avenida Getúlio Vargas, 1135. Alameda Lípio César, 203. Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Se beber, não dirija. Venda proibida para menores de 18 anos. Então, olha aqui, ó, faça o seu estoque, o produto vai aumentar de preço, tá? É o vidro, né? A garrafa, o vasilhame, é o produto, é o imposto e a demanda, né? Então, aproveite essas oportunidades que oferece a Vinhos do Mundo de 50%, 55% e 62%. Em mais de 220 rótulos selecionados para você viver uma verdadeira experiência. Então, faça seu estoque para Natal, Ano Novo, suas férias, praia, etc. e tal, serra, né? Para que você tenha aí momentos de raros prazeres durante as suas férias aí, essas jornadas de Natal, Ano Novo, etc. e tal. Muito bem. Jaime Cimenti, qual é os livros que nós vamos mostrar hoje aí na sua apresentação? Eu tenho prazer de mostrar da editora Rocco, né? Professor Don Norman, Design para um Mundo Melhor. Significativo, sustentável e centrado na humanidade. Então, esse professor aqui, às vezes o que você pode pensar assim, o que o design tem a ver com crise climática, com isso, com aquilo. Em resumo, esse professor aqui, ele convoca as pessoas para ter uma vida mais simples, não desperdiçar tanto, se preocupar mais com lados humanos, né, e tentar levar o planeta, que está um caos, para alguma coisa melhor, né? Então, ele faz uma radiografia do caos no mundo. Ele já escreveu o clássico, né, que se chama aqui um livro sobre o design que ficou famoso, né, o design do dia a dia. Então, ele aplica normas do design para a vida em geral, para a economia, para a cultura, para a política, e torce para que a gente consiga, assim, com atitudes até cotidianas, tornar o mundo mais verdinho, mais autossustentável, né? Mais agradável e mais humano, principalmente. Então, esse é o convite dele. O segundo livro é um livro mais pragmático aqui, né? De Florian Bartunek, Juliana Napolitano e Pierre Moreau, que traz grandes investidores e grandes autoridades aqui falando sobre altos e baixos do mercado e o que você pode fazer com eles. Então, aqui, pessoas como Paulo Guedes, pessoas como empresários, né, do porte de L. Horn, etc., né, mostram como enfrentar essas crises, né? Hoje, grandes empresas até entrando em recuperação, né, econômica, essa economia instável em todo o mundo, né? Então, é um livro que traz aí o dia a dia de pessoas, né? Fora da nova curva. Fora da nova curva. O último livro aqui é um livro que vem a propósito do último Prêmio Nobel 2025, foi do húngaro László Krasznahorkai, que não é muito conhecido no Brasil. Esse aqui é o primeiro livro dele no Brasil, o primeiro na Companhia das Letras, e o título Satã Tango, literalmente o tango do Satã. Numa aldeia pequena, né, no interior da Hungria, ainda que não é exatamente, e não é os tempos do comunismo, mas aí tinha uma população assim esfarrapada, uma população enlouquecida, uma população desajustada, à espera de um salvador da pátria. E aí, então, tem toda uma linguagem, toda uma narrativa sobre fim do mundo, sobre desesperança, sobre problemas. E o livro foi lançado em 85, mas segue atual, e é uma oportunidade da gente prestar mais atenção nesse autor, que não é conhecido no Brasil, mas que na Europa, né, e principalmente no leste europeu, ele é um autor assim, que é comparado a Kafka, Beckett, os grandes autores. Então é isso aí, né? São essas dicas de hoje. Esse aí é o nosso intelectual da literatura, Jaime Cimenti, trazendo títulos importantes para que você tenha aí indicações para uma ótima leitura, evidentemente, além do trabalho que desenvolve o Jaime Cimenti a longa data no Jornal do Comércio, com a sua coluna lá, né? Sempre com os comentários literários de grandes títulos. Vale a pena. Obrigado. Muito bem, vamos adiante falando da Algaira aqui, olha só. Temos aí no coração da Zona Sul 18 casas
é um negócio fantástico ali na Vila Conceição, assistindo lá de cima da Vila Conceição, na Tristeza, todo o Guaíba, né? Aquele verde antes de chegar nas águas do Guaíba, lindo demais, uma vista eterna para você, então, assistir diretamente desse empreendimento da Algar Incorporações, que é o Vila Portal, esse condomínio exclusivo ali na Vila Conceição. 18 casas, assista a mensagem, tem um casarão que é a sede do condomínio, lindo demais, que estabelece ali, então, o ancoramento do condomínio, lindo, maravilhoso, da Algar Incorporações. Veja aí. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, está aí o Vila Portal. Bom, o Di Paolo bombando, minha gente. Ontem estive lá no Di Paolo, do Boulevard Laçador. Negócio fantástico, né? Um movimento, né? Tradicional movimento, né? Todos recepcionados lá pelo Paulo Jeremia, pelo Milton, né? Pelo André, todos os colaboradores do Galeto Di Paolo, né? A sequência. Lá também tem um Expresso Di Paolo, também no Boulevard Laçador. Mas estava bombando lá, muitos clientes, estava maravilhoso, um dia muito, muito lindo, muito propício para saborear um galeto ali no Di Paolo do Boulevard Laçador, onde estabelece o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha, onde você encontra ali no Di Paolo uma comida absolutamente saborosa, com a essência também artesanal. São todos preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. São pratos saborosos que são uma volta às origens, com aquele toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Tudo isso no Di Paolo, Grupo Di Paolo de Galetos, invejável já em São Paulo, chegando em Brasília, Foz do Iguaçu, todo o interior do estado, Recanto Maestro, Porto Alegre, Curitiba, Santa Catarina, etc. e tal. Então, os cumprimentos. O que se notou ontem lá no Boulevard Laçador é que os homens têm dado uma atenção especial à sua apresentação, né? Eu encontrei lá vários conhecidos fazendo cirurgias reparadoras, né, de face, lindos demais, chegando o verão, evidentemente. Então, esses homens hoje estão, não é a vaidade, é até uma necessidade, às vezes uma pálpebra, exigindo uma ação corretiva de um especialista, né, um médico desses esteticistas, né, cirurgiões plásticos. Então, encontrei lá alguns lá e ficando assim maravilhosos. Eu digo que agora, já chegando no veraneio à praia, muita gente vai dizer, mas meu Deus, como remoçou esse cidadão aqui, porque está bonito demais, olha só que presença nesse rosto. Não, o negócio é encantador. Não, olha aqui, os homens estão dando uma atenção para a sua latinha, seu rosto, sabe? Incrível, né? E não é vaidade, negócio, é uma necessidade mesmo. Alguns até por vaidade, certamente, né? Sou tal, sou... Enfim. Mas ele é voz astral, né? Ele é voz astral, sem dúvida nenhuma, né? Então... E os homens estão... Em 1974, os homens brasileiros viviam 50 e poucos anos, em média. Hoje vivem 73. Então, essa longevidade esse comportamento aí tem que ser acompanhado aí de cuidados. Né? O bisturi. Cuidado e também, como dizia, né, o doutor Moriguchi, né, alimentação, sono, né, e exercício. Exatamente. 99 anos só. Não, e também nota-se os tanquinhos, eles estão cuidando da alimentação, olhando o dia inteiro a azeitona aqui e tal. Então, tá bonito o negócio. Esse agora, nessa praia, nesse verão aí, vai ser um desfile enlouquecedor. Vocês andam muito também aí, que eles veem muitas coisas nesses transatlânticos, sabe? Sim. O pessoal desfila nesses transatlânticos. Então, tem homens lá de grande porte, bem estabelecidos e tal, né? Então, acaba gerando isso aí uma pequena competição, entende? Claro, com certeza. O pessoal viaja muito e tal. E daí acho bacana isso mostrar... aí, sabe? Porque a pessoa se sente bem, né? Se sentir bem consigo mesmo também dá mais vontade de viver. Porque é uma coisa importante que o Jaime chamou a atenção
que a gente está vivendo mais. E não só isso, a gente está vivendo mais e está trabalhando mais tempo, a gente está com mais verdade. atividade. Sem dúvida. Isso é legal porque o que acontece, né? A gente tem uma experiência, tem uma bagagem. E essa bagagem, lamentavelmente, muitas vezes a pessoa se aposentava, juntava chuteira, ficava dormindo e comendo, vendo televisão, engordando. Exatamente. Perdia tudo isso, né? Não, olha aqui, ó, é uma coisa incrível. O cuidado é bonito isso aí, viu? É bonito. A pessoa, né, dá atenção ao seu corpo, né, ao seu visual, etc. e tal. Não são só as mulheres, os homens também devem fazer isso. Né? Tá de bem com a vida. Exatamente. Vamos falar aqui do Sicredi, minha gente, olha só. Na Sicredi Origens, olha só, investir é mais do que aplicar, é crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos de renda variável, com atendimento próximo e especializado. Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista. A vida é feita de fases, seus investimentos também. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Olha aí a mensagem da Sicredi Origens. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem. Jaime Cimenti, nós temos eleições, então, para o ano, e temos aí várias expectativas de candidatos. Os partidos escolhem, decidem quem é que está melhor, né, posicionado numa pesquisa, etc. e tal. Existem as composições político-partidárias, ideológicas, né? Enfim. Eu vi aí agora a Juliana Brizola aí, está se alçando e dizem aí que, inclusive, o seu presidente, o Carlos Lupe, está em contato direto com o presidente Lula para fazer uma composição de o PT não ter candidato no Rio Grande do Sul e apoiar, no caso, a Juliana Brizola. Brizola é um nome forte, especialmente no Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma. Leonel de Moura Brizola e a família Goulart, toda essa, né, que era uma família só. Qual é a expectativa, qual é a avaliação do Jaime Cimenti? Olha, no estado, a Juliana também, eu acho que ela está plantando também uma possibilidade de candidata a vice, né? Ela está se cacifando, né? E nesses dias também aconteceu um fato, assim, que não é um fato propriamente político, mas faleceu a avó da Juliana, né? Que teve aquele tititi na imprensa. Teve um aí, episódio, né? Que ela pegou o dinheiro da avó, né? A avó faleceu, a senhora Daut. A avó faleceu ontem, né? E eu acho que o desenho que se tem aí, né, no Estado, né, é que a esquerda está tentando aqui conversar daqui e dali, né? O PT tem um candidato, né? O PDT também quer se lançar, né? E do lado, assim, do outro lado, nós temos alguns fatos interessantes, né? A possibilidade, por exemplo, do Sartori ser candidato a deputado federal, é uma possibilidade que está surgindo aí, né? O Leite. O partido está pressionando. O Leite, na última pesquisa, candidato a presidente. Na última pesquisa, candidato à presidência da República, o Leite subiu muitos pontos, né? Então, o que acontece? Em nível federal, então tem o Leite, o Ratinho parece que não vai. O Ratinho Júnior. Não vai. O Zema, tem Zemo, Caiado, Leite, né? E tem o seguinte, o que tem na capa São Paulo, na capa da Veja dessa semana? Mais de 50% das pessoas, a chamada maioria silenciosa, ela não quer nenhuma coisa nem outra. E resta saber para onde é que vão esses 30%, que faz uns 30 anos no Brasil, que eles não vão votar, ou anulam voto ou voto em branco. A abstenção tem sido mais ou menos 30%. 30% tem votado mais na esquerda, é muito voto. E 30% fica mais com a direita. Agora, tem os arrependidos do Lula, os arrependidos do Bolsonaro. Aí, somando com aqueles 30%, tem 50 e tantos por cento. Isto pode dar uma guinada na eleição federal e tem reflexos também aqui no Rio Grande do Sul. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Agora, o que se diz aqui da eleição do Rio Grande do Sul, isso aí, infelizmente, eu tenho que concordar, é que nós temos uma eleição que não tem nomes muito fortes, né? O Estado já teve candidatos a governador.
os candidatos que estão aí não são candidatos assim... De alta projeção. Não, são candidatos meio light. Assim, que o... Gabriel, Juliano, Preto. Né? Não tem expoentes. Não, eu não vejo assim nenhum... Por isso que quarteirão. O governador sairá realmente de uma composição, o futuro governador, de uma grande composição, uma articulação partidária. Entende? É uma união de 3 partidos por aí para fazer governador. Também tem a questão da ex-prefeita de Pelotas, Mascarenhas, né, que tem ainda ligação com o Leite, né, uma candidata que também... Né, é uma cria do Eduardo Leite, como se diz. Eduardo Leite, né? O Eduardo Leite ele é muito feliz nessas articulações, nessas, né, pensando, né, nomes e tal. O próprio secretariado, ele sempre foi muito feliz na composição do seu secretariado, sempre botando... E o Leite no secretariado, ele sempre também teve uma habilidade, nesse ponto até não é um... Ele não é de bater de frente com ninguém. Moderno, não, ele convida 10, 12 partidos para compor o secretariado, e aí ele tem uma base boa na Assembleia. Sim, os projetos deles vão passando. Então é uma ideia assim do passado, mas que funciona, né? Ele é muito articulador, ele é um camarada que tem uma competência muito grande inclusive de conduzir, assim, né? Ele lembra, por exemplo, eu participei do governo Fogaça, ele lembra o governo Fogaça, na articulação que o governo Fogaça fez, naquela gestão municipal de 2005 a 2008, onde houve vários partidos no governo municipal e não teve nenhum problema. E, aliás, todos muito bem também situados, tecnicamente, politicamente, sem nenhum problema. O Eduardo Leite tem essa capacidade. Mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que a esquerda, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil também, mas vamos citar aqui, nós já estamos falando da candidatura possível da Juliana Brizola, né? A esquerda aqui no Rio Grande do Sul está muito mal articulada, ela não tem representatividade. Já disseste isso, Jaime, ela não tem representatividade de ponta, não tem. Tem algumas situações assim que né, aparece mais, Edgar Preto, etc., mas de ponta mesmo não tem. E eu não vejo a Juliana Brizola como uma possibilidade viável de enfrentamento, né, como representante, mesmo unindo toda a esquerda com o PT, etc., né, porque a desconexão dela com o Leonel Brizola é muito grande. Ela não tem mais aquele apelo de Leonel Brizola, né, consigo mesma. E também tem um fator, né? O que eu vejo de possibilidade aí, nessa questão de lançamento da Juliana Brizola, a candidata a governadora do Estado, é a preparação da exposição dela, né, para a Prefeitura Municipal, que também a esquerda não tem nomes para concorrer daqui a 2 anos na Prefeitura Municipal. Então eu estou vendo que isso aí seja uma possibilidade, lança a Juliana Brizola hoje como candidata a governadora do Estado, concentra muito para ver a possibilidade talvez dela a em vice, Porto né? Alegre, né, para daqui a 2 anos, então, ela concorrer, daqui a 2 anos, não, 3 anos no caso, né, no ano que vem, concorrer à Prefeitura de Porto Alegre, o PT, o PSOL, o PCdoB, né? Já gastaram tudo que tinha, a munição que tinha, já gastaram Manuela, já gastaram Maria do Rosário, já gastaram Luciana Gê, já gastaram todo mundo. Então, eu vejo que realmente pode ser por aí, tá? Vamos preparar essa moça para ela fazer uma bela campanha para o governo do Estado e aí, então, o seu nome ficar na memória para daqui a pouco, então... E também tem um fator que é bom lembrar, né? O chefe, né, o líder do partido é o Lupe, né? Que é uma pessoa que já saiu de ser ministro da Dilma, saiu mal, e agora também saiu mal desgastado, né? Com a Previdência. E ele tem um passado pesado, né? E quando foi ministro do Trabalho, aquelas cartas sindicais, e agora a questão do INSS é complicado. Não é um fardo, pesado para carregar. Mas o Lupe sempre foi, o Carlos Lupe sempre foi o protetor da Juliana, porque na época quando o Melo concorreu, a primeira vez que ele concorreu, era para ser aquele menino que acabou falecendo, o Mauro Zac, era para ser o candidato a vice do Melo, o Lupe botou a Juliana Brizola em 2016. Então já existe essa relação forte, né, política entre os dois. Tudo bem, vamos adiante falando aqui dos encantos de Portugal, os encantos da companhia aérea também, transportes aéreos portugueses, né?
uma frota de aeronaves de altíssima geração, singulares. Os comissários desses voos são extraordinários, de uma competência incrível, singular. Né? Então, nós temos um voo de Porto Alegre a Lisboa, em 11 horas, direto, aeroporto Salgado Filho até Lisboa, e de lá você fica em Portugal, Lisboa, ou Europa, ou qualquer destino do planeta, pelas próprias aeronaves da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, saindo então de Porto Alegre. Olha só que maravilha, não ter que ir a São Paulo, não ter que pensar em Guarulhos. De Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo, saindo do Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP e linhas aéreas possui. Todas as bandeiras e cartões de crédito são muito bem-vindas, tarifas, como eu digo, civilizadas, e os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, tudo através dos voos da TAP, direto, 11 horas, Porto Alegre, Lisboa. Muito bem. Fala, Jaime Cimenti. Pois é, lá em Portugal, até houve uma história, um brasileiro se meteu a esperto lá, ele chegou lá em Lisboa, tinha uma placa, e estava escrito, não acampar. E aí estava escrito, no camping. E aí o brasileiro, ali português, burro, não acampar no camping. Aí o português disse, não, brasileiro, não é bem assim. É não acampar e depois embaixo está escrito em inglês, no camping. Então tu te liga, que burro é tu. Então, que é aquela... Tem aquela rusga, né? Mas Portugal está bem, né? Lisboa, a gente chama de lisótima, né? Aquele oceanário de Lisboa é uma maravilha, né? Tem aquele negócio também, do negócio de quebra-molas. Né? O oceanário. Devagar quebra-molas. É como diz o embaixador, vai para Lisboa, depois vai para o fim de semana, vai para a Europa. Olha, devagar quebra-molas, o cara... Eles ficam brincando, eles dizem, nós somos pequeninos, não é bem assim. Mas o trânsito mais civilizado que eu conheço é o de Lisboa, viu? Como é importante. Aquilo é maravilhoso. É um país espetacular, né? Começando pela nossa língua, né? Mas, enfim, é maravilhoso a sua gastronomia, o seu povo, né? Monumento, já tem o Cemitério da Saúde, que era na frente do Hospital da Saúde. E lá é um cemitério monumental, né? Bonito, é tipo a Recoleta, assim, interessante. Muito bem, olha aqui, minha gente, estamos aqui no programa Atividade, se encaminhando para os seus 33 anos, né, de atuação no Rio Grande do Sul, um programa independente. Né? Hoje estamos aqui na RS Play TV, o 524, Claro Net, tá bom? Olha aqui, das 20 às 21 horas, o nosso programa Atividade, tá bom? Logo após a Atividade, 21 horas, o comentário do Alexandre Garcia aqui na RS Play TV. Imperdível, sempre muito bem abalizado, muito bem qualificado. Né? O comentário do Alexandre Garcia sempre após o nosso programa Atividade. Programa Atividade, portanto, mais uma vez, das 20 às 21 horas. 21 horas, terminou o programa Atividade, o comentário de Alexandre Garcia aqui na RS Play. Muito bem. Para dar o teu adeus aí, José Vilmar Govinaski. A gente, eu vou dar o meu adeus rapidinho, mas eu tenho que comentar alguma coisa sobre a CPMI do INSS. Outro dia eu vi impressionante, né? Um camarada perguntando para o depoente se ele estava usando sapato. Ele não quis responder. Aí, qual é a marca? Aí foi identificar a marca. É uma marca que eu nunca ouvi falar, tem uma H, enfim, sim. Custa R$10 mil o sapato do camarada, o depoente. Eu nunca... Olha, aqueles depoentes que estão lá depondo na CPMI do INSS, os caras valem uma fortuna. Os caras têm muita grana. De onde que surgiu tudo isso? Bom, encerro por aqui. Viu? É verdade. E aqui nós também temos. A gente ri, mas é de chorar, Jaime. Lamentavelmente. Você veja bem, o dinheiro da Previdência. Antigamente, o dinheiro da Previdência era sacado para construir a ponte Rio-Niterói, para construir Brasília, para construir Itaipu, para tapar furo do governo federal. Hoje o dinheiro da Previdência foi sacado para os espertalhões. Então, até nisso a gente ficou mal. Porque tu podia dizer, não, a Previdência tiraram dinheiro para fazer a ponte Rio-Niterói, tiraram para Itaipu, tiraram para Brasília. O dinheiro da Previdência sempre foi mordido. Agora, só a diferença é que tem o senhor Nelson Williams e outros aí, né, advogados aí, né, que é um horror. A turma é grande. E a mão grande é grande também, é gigantesco. É gigantesco. É gigantesco. Isso que fizeram no INSS aí, minha gente, é um disparate, não tem uma explicação mínima razoável.
Minha gente, o programa se despede, como acontece aí há quase 33 anos. Amanhã, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.